Dr. Tássio Lima Luz e Tavares, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Doutor Idoso, e hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito falado, muito assistido, muito comentado, que foi uma questão de um alerta grave que pode acontecer com a sua saúde. Às vezes você ainda está distante desse ponto, às vezes você ainda não chegou ali nos seus 60, 70, 80, 90, 95 anos. 100, quem sabe, né? Todo mundo já conhece ou já ouviu falar de alguém que já chegou nos 80 anos. Olá, Denise! Sejam bem-vindos todo mundo. Então, nessa live, nós vamos entrar a fundo no tema que coloca em risco a sua saúde quando você começa a envelhecer, tá bom? O que é que acontece? Quando a gente vai caminhando para o envelhecimento, é muito comum surgir o desequilíbrio, a queda. O idoso começa a cair. Nossa, minha mãe tá caindo demais. Nossa, minha avó não para de cair, doutor. Qualquer coisinha, ela tá lá no chão. E aí, na hora que isso começa a acontecer, tem um marco que se a pessoa, né, o idoso, cair 2 vezes num período de 1 ano, ele já entra e é considerado um idoso caidor. Ele já é enquadrado na síndrome do idoso caidor. Por quê? Porque ele já surge uma grande alerta para a saúde. Porque ele já está com um nível de desequilíbrio muito grande, ao ponto de que, se ele já caiu 2 vezes no ano, é só questão de minutos ali, é só questão ali de dias, semanas, meses, para ele ter uma nova queda que seja um pouco mais grave e venha a fraturar o fêmur, que é uma das maiores causas de fraturas e de óbitos de idosos. E aí, por que eu estou tentando fazer essa alerta aqui para vocês? Porque às vezes chegou nesse ponto de estar tendo quedas. Nossa, mas já tá dando aviso, já tem tanto tempo. E é esse aviso que eu quero falar com vocês. Esse aviso, como por exemplo a Denise que falou que tá com dores no joelho. Porque às vezes esse tipo de sintoma que começa lá atrás, que é uma perna cansada, que é uma fraqueza, é uma moleza, não consegue fazer as coisas direito, parece que a perna tá fraca, não consegue fazer tudo o que você precisa fazer ao longo do dia. Esse tipo de alerta que vai aparecer lá com 40, 45, 50, alguém falou aí que tá com 58, é nessa época, antes de você começar a perder o equilíbrio e cair, que já está avisando que você tem que começar a cuidar, porque já está em início de desenvolvimento. A sarcopenia é um assunto, é um tema muito pouco explorado, muito pouco falado, mas que tem uma importância médica e de saúde muito grande. Porque se a gente deixar passar, entra num quadro onde às vezes as pernas do idoso estão muito fininha, às vezes só anda lá com a bengalinha, ou às vezes nem anda. Por isso que eu não quero ser radical, mas isso, se você não tiver cuidado, realmente tem chance de te colocar numa cadeira de rodas, porque você pode fraturar e não conseguir andar depois, ou até mesmo acamado, porque realmente não tem a pessoa perde forças muscular. Então, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre a sarcopenia. Sarco, músculo, penia, pena, perda, leve. O músculo ficou mais leve. Já ouviram falar de osteoporose? Antes da osteoporose desenvolver, tem a osteopenia, que é o osso mais leve, antes de chegar na osteoporose. A sarcopenia é quando o músculo já está fragilizado. Não tem uma sarcoporose, né, para se dizer que é o nível mais grave. A sarcopenia, por si só, ela vai evoluindo. Não tem como eu falar se é uma sarcopenia por meio de exames igual é na osteoporose, média, grave, avançada. Isso realmente vai pela clínica e como que a pessoa está se desenvolvendo. Ah, é uma pessoa que está começando a ter muito mais quedas, chegou já a ter fratura, a perna está muito fininha, quase não consegue se manter em pé, para levantar da cadeira treme todo. Então, isso já são sinais muito avançados. E é isso que eu não quero com nenhum de vocês. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que às vezes nem chegaram nos 60, nem estão nos 65. Alguns poucos, às vezes, estão ali nos 55. Mas a grande maioria, às vezes, né, pelas estatísticas que eu vejo, tá ali no meio dos 50 para 60 anos. 50, 52. E isso aqui é um alerta para vocês. Às vezes falar, não, isso aí não é para mim, não. É quando eu tiver mais velho, vai caindo. Não, porque tudo começa exatamente agora. E aí, poder eu tentar explicar e entrar a fundo, eu vou novamente citar a parábola da casa na beira do rio. Quem já é antigo aqui no perfil, já acompanha minhas lives já há algum tempo,
já deve ter ouvido falar. E eu gostaria que vocês me colocassem aqui no meu comentário quem já ouviu a parábola da casa na beira do rio. Porque a gente vai começar com esse tema, eu vou contar essa parábola novamente para poder situar e ambientar a grande maioria das pessoas que ainda não sabem qual é o meio de prevenção. É isso que eu vou falar, Maria. Então, já se ajusta aí na cadeira, me falem aqui nos comentários quem é que já ouviu falar dessa parábola, para eu saber quem são pessoas mais novas aqui no perfil, quem são pessoas que já acompanham já há muito tempo. Ó, a Rosana falou que não. Então vamos lá, a Sueli já falou que já ouviu várias vezes, e é isso aí. E cada vez que você escutar isso, eu quero te fazer colocar na cabeça o quanto isso é importante e que você precisa ter atenção com isso. Vamos lá. Era uma vez, né? Imaginem que você tem uma casa lá na beira do rio, lugar mais bonito do mundo e tal. Só que você mora longe desse rio. E aí você, obviamente, não vai conseguir ir muito para essa casinha na beira do rio. E os anos vão passando. E os anos vão passando. E o que acontece com essa casa? Ela começa a ficar abandonada, vai começar a se desgastar, vai começar a ficar cheia de folhas secas no telhado, vai começar a crescer o mato, às vezes vai cair alguma coisa, um galho, uma fruta muito pesada ali no telhado, vai quebrar uma telha, vai começar a ter uma goteira dentro da casa, às vezes quebrou um vidro da janela, começou a entrar então sujeira, poeira, gravetos, tudo lá dentro. E foram passando os anos, a casinha tá lá abandonada. Aí você, opa, que vontade de ir lá para minha casa, e você vai para lá. Só que você chega lá, a casa tá abandonada, porque tá muito tempo fechada e as coisas aconteceram. Às vezes vai ter aranha, vai ter insetos e as coisas vão estar lá na sua casa. E aí, o que você vai fazer? Poxa, vou ter que fazer um geral aqui, né? Vou ficar aqui. E aí você vai dar uma varridinha, às vezes joga uma água, lava, né? Arruma para poder ficar apresentável. Só que a janela continua quebrada, às vezes a porta já tá rangendo, já não tá muito legal, porque a madeira inchou por conta da umidade, mas você não importa, você vai ficar ali só essa noite, só esse dia, né? Esse final de semana. Às vezes tem goteira, mas você não, se não chover no dia, você nem vai perceber. E se perceber, você bota um baldezinho lá para poder não molhar a casa inteira e tá tudo bem. É assim, porque você tá indo e tá ficando nessa casa um final de semana. Aí assim que terminou tudo, você fecha o máximo que você consegue, bota um esparadrapo, bota um plástico ali na janela e com isso você vai embora e vai ficar um ano de novo sem ir para essa casa. Quando você retornar, como que ela vai estar? Possivelmente muito mais abandonada e desgastada do que estava antes. Porque essa casa não tem dono. E aqui entra então o ponto-chave. Muitas das vezes, quando a sarcopenia começa a se desenvolver, as suas coxas, e aí agora começando a falar da parte de corpo, o que começa a acontecer na sarcopenia? A nossa coxa, a musculatura da nossa coxa, começa a ficar abandonada. Começa a ser essa casinha na beira do rio, que é extremamente preciosa, tá numa paisagem super bonita, é um corpo saudável que você recebeu, mas você largou ela abandonada. Você não está visitando a musculatura da sua coxa, e ela vai ficando. Às vezes você usa essa coxa para poder levantar da cama, ir na cozinha, vir aqui para a sala, vai no banheiro, mas aí senta na sala de novo e fica lá assistindo televisão o dia inteiro, porque a sua coxa não te dá forças. A sua coxa não consegue fazer você ficar ativa. Ela tá fraca. Ó, a Denise falou que a minha tá assim. Então é um alerta. Isso não precisa ser assim para sempre. Tem solução, tem prevenção, como alguém perguntou agora há pouco. A partir do momento em que você identificou o problema. Agora, o cenário mudou. Aconteceu um grande problema na sua casa, que você mora na cidade, e infelizmente, ou felizmente, você vai ter que se mudar. Você vai ter que ir morar nessa casa na beira do rio. Você vai levar a sua mudança inteira para lá e vai ter que ficar lá. Você vai chegar na casa e falar, poxa, eu vou morar aqui, eu vou ficar nessas condições, telhado, vendo o céu estrelado, aí cai uma chuva, molha tudo, não tem mais janela, porque já passou vários anos e quebrou foi tudo, a porta nem abre, você tem que empurrar e ela fica rangendo. Você vai ter que fazer uma reforma. E aí você vai começar a deixar essa casa lá num lugar muito bonito, mas que estava completamente abandonado, apresentável, de uma forma em que você consiga
sobreviver e viver ali naquele lugar com dignidade. Porque você mudou para lá, você vai estar lá todos os dias. E aí você começa a organizar essa casinha, porque você se mudou para ela. Agora imagina quando você se muda para sua coxa. A sua coxa começa a ter mais atenção. Você acha que ela vai simplesmente ficar reclamando que está com dor? Ou o seu corpo vai fazer a reforma que precisa para deixar essa coxa com mais força? Não é raro, na verdade é a grande maioria dos meus pacientes que acompanham no consultório, eu pego a fita métrica e meço a coxa e a panturrilha. Num prazo de 2 semanas, quando eles realmente fazem o que precisam ser feitos, a coxa e a panturrilha aumenta 0,5 centímetros. Poxa, 0,5 é pouquinho. Você pode achar que é. Só que esses 0,5 milímetros, ou 0,5 centímetros, faz com que esse idoso não caia mais nessas 2 semanas. Porque a coxa começou a ter um morador. Alguém mudou para lá e está fazendo o que precisa ser feito para manter aquilo lá habitável. Para manter sua coxa, os seus movimentos firmes. E isso tudo eu posso usar essa parábola para simular um monte de outros problemas que acontecem com o nosso corpo ao longo do envelhecimento. E eu tô aqui hoje para poder alertar vocês disso, mas agora olhando para a sarcopenia, a perda muscular. Tem um momento, né? Às vezes eu vou fazer uma live mais à frente. A gente não tem muita data ainda sobre essa live, mas a gente vai falar sobre as alimentações, sobre os nutrientes. E nós temos 3 nutrientes principais: carboidratos, proteínas e lipídios. A proteína, às vezes, o nosso corpo não está tendo outros tipos de nutrientes e aí precisa. Olha quem veio visitar nós. Oiê! Dá um oi pro pessoal. Oiê! Boa noite, pessoal. Você tá ao vivo com o papai. Isso aí. Vamos fazer live com o papai? Vamos ensinar pro pessoal que a gente tem que passar a visitar a nossa coxa para poder assim a gente conseguir não cair e não ter queda, tá bom? Então vamos lá. Isso aí tem que fazer, tá bom? Vamos lá, deixa a mamãe trocar o neném. Então, pessoal, é isso que a gente tem que trabalhar. A nossa coxa tem que ser estimulada. Senão a sarcopenia vai vir. E se a gente não estimula, como é que essa sarcopenia, como é que a coxa começa a ir perdendo cada vez mais musculatura? Ela vai afinando. Porque a sua alimentação, os seus nutrientes estão tão baixos de proteína que às vezes o seu estômago está precisando de proteína. O seu cabelo, a sua pele está precisando de proteína, muito mais que um músculo que não está sendo usado. O seu corpo vai lá no seu músculo da coxa, que é onde tem a maior quantidade de músculo, e degrada aquele músculo, diminui, vai afinando ele, vai tirando proteína dali, musculatura, para pegar esses aminoácidos e transformar isso no estômago. Porque estômago você come e bebe todos os dias. Você não tem como diminuir a atividade do estômago. Comendo muito, comendo pouco, você está comendo. Então você precisa das células do estômago vivas. Células do pulmão. Você precisa respirar todos os dias. Então você precisa estar sempre tendo proteínas para as células do pulmão. Se a gente não aumenta a proteína na nossa alimentação, essa proteína tem que vir de algum lugar. E às vezes, muitas das vezes, ela vem dos lugares que não estão sendo estimulados. E o seu corpo começa a desfazer os músculos e eles vão afinando. E isso é a origem, é o início da sarcopenia. O músculo vai afinando para poder fornecer essa proteína para o resto do corpo. O resto do corpo pega essa proteína e usa no que precisa. E essa proteína não tem reposição. Quando dói, o que pode ser? Aí aquilo. Aqui a gente só vai falar de dor. Viu, Valdelice? A gente só fala de dor. E podem ser inúmeras coisas. Mas quando a sarcopenia começa a se desenvolver, está no seu início, é aquele clássico sintoma de que a sua perna está cansada. Ela não está doendo. Não é uma dor, nossa, mas dói aqui. Dói tudo. Dói desse lado. Não. Ela está cansada. Ela está fraca. Porque o esforço que você está fazendo ao longo do dia está sendo demais para a musculatura que você tem. E por causa disso, você vai precisar exercitar ou parar. E assim você vai ficando cada vez mais sedentária, mais parada, para dessa forma você conseguir não ter tanta dor, não ter tanto cansaço nessa sua coxa. Então a grande alerta que a gente tem aqui para a sarcopenia é isso.
Aí alguém foi, bem no comecinho da live, fez o seguinte comentário. Ah, doutor, eu tenho problema de dores muito fortes no joelho e na coxa e isso me impede de fazer caminhada. Não é a hora de fazer caminhada ainda. Eu vou fazer uma live, possivelmente acho que na semana que vem. Vamos combinar com vocês então, quarta-feira. Quarta-feira da semana que vem a gente vai fazer uma live de caminhada, tá? Então todo mundo, agenda, coloca aí na sua agenda. Quarta-feira da semana que vem, dia 10, 9 horas da noite, a gente entra numa live sobre caminhada. Porque às vezes isso aí é uma grande... Tem uma grande áurea nisso. Maria perguntando: alimentos são necessários? Proteína. Carne, feijão, grão de bico, lentilha, que todo mundo comeu agora na virada de ano, mas aí depois esquece, mas é espetacular para proteína. Ovo, quem é que pode comer, que não tem um nível de colesterol muito alto, porque tem que ser a gema, e a gema tem colesterol. Fava, soja maravilhosa. Se a pessoa não come carne, não quer comer carne todos os dias, ou só umas 2, 3 vezes na semana. Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo, a gente começa a perceber que, na verdade, é um grande cenário de um monte de outras coisas que nós temos que colocar em prática e que a gente tem que fazer. Existe um caminho, existe um método perfeito para a gente corrigir isso. E esse cansaço nas pernas não precisa ser algo que vai participar da sua vida e vai acontecer igual aconteceu com os nossos avós, bisavós, vai começando a ficar cada vez mais fraquinho, vai usando a bengala, logo depois já fica só sentado na cadeira e precisa de alguém para te levantar, levar para você em algum lugar, depois você senta e você desmonta na cadeira de novo e vai para a cama. Não precisa e não pode ser assim. A gente tem que ter uma vida ativa. Nós temos que voltar a fazer o que nós queremos fazer, nós temos que ter a nossa vida de volta. Né? Eu tenho alunas que falam que a vontade dela era limpar o quintal. E assim, em 3, 4 semanas que começa a fazer o que realmente precisa, tá lá no quintal fazendo estripulia e com chances de se machucar. Mas ela volta a ter prazer, volta a sorrir. Musculação é o melhor também, Denise? Ainda não. Existem os pontos e os momentos de se fazer tudo isso. Primeiro, a gente tem que começar a fazer os alongamentos, preparar a articulação. Depois a gente começa a exercitar, e aí tem os exercícios certos para ser feito. Não tem medicamento que combate sarcopenia, é estímulo. Porque não tem como eu tomar um remédio, fazer meu corpo entender que aquele músculo da coxa está sendo usado se ele não está. Entendeu? Não tem, ele vai usar aquela proteína aonde realmente é importante, que é para poder produzir uma proteína de estômago, de pulmão, de coração, de rim, que está sendo usado todos os dias. Então fiquem com essa alerta, vamos nos ajudar. Quando já está com limitação para andar, com bengala e dor, Glau, é só começar a estimular devagar, que logo você joga essa muleta de lado. Tá, vamos lá. Para essas pessoas que estão nesse nível, o que é que você vai fazer? Anota e faça. Eu desafio quem está sentindo ou está nessa situação a fazer isso e me trazer o resultado aqui em 1, 2 semanas. Vocês não estão fazendo ou não estão me contando, tá? De vez em quando alguns aparecem nos directs. Doutor, tem 1 semana que eu estou fazendo, já estou bem. E é isso, mas eu quero que vocês falem aqui comigo nos comentários, tá? Tragam essas informações durante a live. Todo mundo que está nessa situação, que já está ali com a bengalinha e tudo mais, vai fazer isso. Vai sentar numa cadeira. Se você não consegue levantar da cadeira sozinho, não significa que já acabou e é o fim do mundo para você. Você vai pegar as mãos de alguém. Você vai entregar as mãos para uma pessoa e você vai puxar e vai levantar. Poxa, doutor, mas aí a outra pessoa está te arrastando. Só que você está movimentando a coxa. E no nível, quando está avançado, a gente precisa de um apoio. Porque senão a gente vai tremer demais, a chance de cair é grande. E aí, você vai segurar nas mãos de alguém, alguém vai te ajudar a levantar. E você vai sentar e vai levantar. Não precisa ser rápido, devagar, no seu tempo. Tem pessoas que vão ter algum problema no coração, problema no pulmão, não pode acelerar demais. Cada um tem o seu limite. Mas isso não pode ser desculpa. E ó, escuta bem, hein? Não é desculpa. Ah, tenho pneumonia, tenho DPOC, tenho problema no coração, não posso fazer exercício. Mentira. Pode. Só tem que fazer da forma certa e exercícios adequados para você não... Você não vai fazer uma maratona, não vai para academia puxar peso. Sentar e levantar o próprio peso do corpo, uma coisa chamada calistenia, né? Que é quando a gente usa o próprio peso do corpo para nos fortalecer. E você vai fazer. Atividade na água ajuda? Ajuda, diminui a gravidade e aí você consegue movimentar muito mais fácil e mais leve e ao mesmo tempo tem peso, tem arrasto.
Então, também é interessante para quem consegue ir por uma hidroginástica, tá? Só que cuidado, entra na mesma coisinha da academia e da caminhada, né? Que se você não tiver preparado o seu corpo antes para poder receber isso, as dores podem, inclusive, aumentar porque o corpo se lesionou e machucou. Por isso que eu tô dizendo, gente, saúde não é toma esse remédio e vai lá. Não é faça caminhada que você vai resolver seus problemas. Não é fecha a boca e emagreça. Não é isso. Tem detalhes demais que a gente tem que prestar atenção e tem que cuidar e tem que seguir um caminho e seguir quem sabe qual que é esse caminho para poder orientar vocês. Por isso que eu tô aqui. E cada vez vocês vão pegando mais pistas e mais dicas. Porque não dá para poder ficar 3, 4, 5 horas explicando todo esse trajeto. Então eu vou fragmentando e vou fracionando isso aqui para vocês terem essas informações de uma forma útil que pode ser aplicada de pouquinho em pouquinho, para a gente não alongar demais. Até porque tô me recuperando de uma gripe, por isso que a gente não teve a live na segunda-feira passada. Tá, o Fernão também acabou adoecendo, ficou gripadinho, deu febre, mas já tá todo mundo bem. Só sobra aquela fungação de nariz, tá? Então, faça isso. Senta e levanta da cadeira. Ah, doutor, quantas vezes? O máximo que você conseguir. Vai chegar numa hora que mesmo alguém te puxando, você vai estar com a perna tremendo. Então não deixa chegar nesse ponto, porque senão vai dar dor muscular. Não é dor dos problemas, é porque tá cansado, tá? Então, você vai fazendo e se senta e levanta. Normalmente, depois que já tiver tudo bem, 15 vezes, às vezes 20, já vão ser suficientes todos os dias pela manhã, para você já estimular logo que você acorda, para o seu músculo falar, opa, tem alguém morando aqui comigo. E você não tá tão abandonado quanto a casinha. Tá certo? Pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para passar para todos vocês. Foi muito bom receber essas 90 pessoas que entraram tanto no Instagram quanto no Facebook e que vão continuar assistindo os vídeos no decorrer da semana, né? E os vídeos vão ficar aqui. Continuem compartilhando os vídeos com as outras pessoas. Clica aqui no coraçãozinho, já dá o joinha. No Facebook mesmo tem gente que não deu joinha ainda. Então, vamos juntos caminhar rumo ao nosso fim das dores, porque esse é o nosso objetivo. Tá bom, pessoal? Já agendem. Segunda-feira que vem tem live, um tema surpresa. Mas na quarta-feira nós temos a nossa live de caminhada. Tudo bem? Combinado? Então já agendem aí. Eu quero ver todo mundo. Todo mundo que eu tô vendo a carinha, a fotinha aqui entrando aqui hoje. Eu quero ver vocês. E aí me diz, ó, doutor, eu voltei. Tá bom? Pra gente assim ir juntos. Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!